Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Matheus, tá pronta? Tá fácil? Temos a... Bom, coloca cá, por gentileza, Matheus. Tá aí. Uma saída para a direita. Como partidos, movimentos e institutos liberais estão se organizando para retomar o protagonismo político no Brasil. E aí, Duda? Qual é a resposta? Temos? Temos sim. Bom, o Graeb fez essa matéria, foi uma longa e cuidadosa apuração. Ele entrevistou todo mundo, né, os partidos de direita, os movimentos tipo o MBL, os institutos, ele diz aí na matéria, são mais de 30 institutos liberais no Brasil. E a gente tem, então, uma parte considerável do eleitor brasileiro hoje que se entende de direita, que ficou decepcionado, então, em grande parte com a derrota do Bolsonaro, mas que mantém, os valores da direita, né, essa ideia de que, a reforma, por exemplo, administrativa, é um grande tema para essas pessoas. Elas entendem que a máquina pública deve funcionar, por exemplo, baseada em meritocracia. Eles entendem que é preciso ter um combate à corrupção, né. Esse ano a gente não escuta, né, o governo falar nesse tema, mas nós temos ainda uma porção considerável do nosso eleitorado que não abandonou esses temas. E o trabalho, esses princípios, né, e o trabalho do Graeb foi olhar então como esses vários partidos, o MBL e os institutos estão meio que se organizando. Tem até aí algumas informações bacanas de uma pesquisa que o Partido Novo fez, com os membros, eh, e mostrando mais ou menos como que esses diversos grupos, políticos e da sociedade civil estão se organizando, para conseguir, mobilizar esses eleitores e meio que voltar, né, a gente tem eleição aí no ano que vem, pra prefeitura, então um pouco querendo voltar a ter um protagonismo, no cenário político aí do Brasil. Até porque não é fácil, né? 2024, é aquilo que eu sempre falo aqui no programa e reforço. 2024, ela é a pré-eleição presidencial, né? Por quê? Porque em 2024 ela vai ser uma eleição dos prefeitos. Então, para você fazer a composição de Câmara dos Deputados, né, você precisa de uma boa base de prefeitos, porque o prefeito que está lá na ponta é ele que recebe a obra do deputado e é ele que vai pedir voto a voto de casa em casa. Então, é, é importante ali, né, esse olhar para 24, porque ele já é um cenário preparatório para 26. Por isso que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem se manifestado e tem dado o pitaco dele em relação às principais candidaturas. Por isso que o PT tem cooptado prefeitos para também fazerem parte da base de apoio do partido. Então, é um jogo que enfim, pelo ciclo eleitoral, é bom lembrar que assim, uma eleição, a próxima eleição começa justamente no momento em que as urnas são fechadas na eleição anterior. Duda, ainda falando sobre Cruzoé, tem uma matéria do Caio Matos sobre a Argentina, né? O que o futuro reserva para a Argentina. E aqui ele fora do ar me falando que na segunda-feira é o feriado de Dia de la Soberania Nacional. É mesmo? Não sabia. Bom, eu também não sei, eu vi a pergunta aí que fizeram sobre o Caio Matos, se ele está solteiro ou não, não sei a resposta, aí você perguntar Deixa eu direto perguntar para pro Caio ele. aqui. Vamos para o Caio, ó. Caio, gente, olha o que vocês fazem, vocês me obrigam a fazer. Caio, você está solteiro, Antagotinder, tá me cantando aqui o nosso Matheus. É, Vamos mas falar um pouco da matéria do Caio sobre o dia claro. seguinte? Então, a gente, bom, a eleição então é domingo, a gente só vai ter o resultado, segundo ele, até às 9, né, umas 9 horas. Mas o que o Caio fez é imaginar 2 cenários possíveis, né, então um com a vitória do Milei e outro com a vitória do Massa.
e mostrar bem a diferença dos dois, em vários tópicos, né. Então, a relação deles, qual que vai ser a relação do próximo presidente com o Lula, por exemplo, né. Essas a gente sabe que eles são diametralmente opostos, né. O Massa, por exemplo, é um amigão do Lula, já encontrou o Lula várias vezes, enquanto que o Milei já criticou o Lula, né, de comunista, não vai se disse que não vai se reencontrar com ele. Então, esse dá para ver bem claramente como os 2 são antagonistas, né. E outros temas que, por exemplo, interessante um que eu achei, ele pega 5 temas, né, mas um que eu achei interessante também é sobre a relação do próximo presidente com o Papa Francisco, né, que é argentino e que o Papa, por vir, né, ele vem daquela teologia do povo, né, que é tipo uma teologia da libertação, que, tem um baita de um preconceito contra rico, né, e é toda focada nos pobres. Tanto que o Papa, o Macri, por exemplo, que é um cara rico, né, que já era um empresário, com bastante dinheiro, quando foi presidente do Boca e tudo mais, o Papa recebeu o Macri, eu acho que era por 20 minutos, né, no Vaticano, né. E quando vai um peronista lá para o Vaticano, o sujeito fica o dia inteiro, né. O Papa sempre tem uma ótima relação com os líderes de esquerda, e com os peronistas. Mas o que o Caio traz de interessante é que a relação com o Sérgio Massa não é muito boa. Porque a Cristina Kirchner já meio que se desentendeu, com o Papa Francisco quando teve a Buenos Aires já teve muita lei, favorável, né, tanto ao aborto quanto ao casamento gay, à comunidade LGBT, e nessa época quem estava, ali como assistente da Cristina tudo, era o Sérgio Massa, que tinha trabalhado para conseguir, que tinha brigado com o Papa, que então era o cardeal Bergoglio, né, Jorge Bergoglio. Eh, eu acho que isso aí é um problema que eles resolveriam mais para frente, tá, o Papa provavelmente ficaria amigo de novo do Massa, né. Mas enfim, são 5 temas, que o nosso Caio Matos aborda, mostrando para a gente saber também, a hora que a gente tiver o resultado, a gente lê de novo a matéria para já saber para onde vai, esse novo governo aí que a gente começa em dezembro, né. Eles assumem um Sim. pouquinho antes, exatamente para as pessoas não ficarem no dia 1º de janeiro, lá sob sol escaldante em Brasília, vendo a posse do presidente como a gente faz aqui no Brasil, né. Lá Sim. eles têm um réveillon mais tranquilo, sem essa preocupação aí. Ô, rapaz, nem me fale, né, porque os eventos aqui pós-eleições presidenciais são bem chatos, né, porque você precisa fazer uma festa de réveillon, vai dormir meia-noite, meia-noite e 10, porque no dia seguinte tem trabalho 6, 7 da manhã. Ô, Duda, temos 2 boas entrevistas, né, você participou de ambas, né, uma com o nosso Felipe Moro Brasil e uma outra que você fez isoladamente, por favor, conte um pouco sobre elas. Olha, a primeira é a do Igal Carmon. O Igal, ele é o presidente do MEMRE. Não sei se todo mundo está familiarizado, o MEMRE é uma ONG, a sigla é Instituto de Pesquisa da Mídia do Oriente Médio, né. Que eles fazem? Eles monitoram todo dia 100 canais árabes e muçulmanos, e eles veem o que eles estão falando na televisão, né. Então eles assistem Al Jazeera, a Al Mujahideen, que é do Líbano, mas imagina 100 de vários países então. O que ele traz para a gente, eles costumam muitas vezes pegar alguns trechos, traduzir e publicar isso no site deles ou nas redes sociais deles. E aí a gente consegue ver o que essas pessoas, tanto os apresentadores, com como os entrevistados, né, nos programas de auditório, por exemplo, ou de entrevista. Esses canais têm muitos, religiosos, né, clérigos que dão sermões,
que fazem discursos. Então, quando essas pessoas falam algumas barbaridades, eles pegam, traduzem para o inglês e colocam no site. Então é uma super janela que a gente tem, para ver o que que eles ficam lá martelando todos os dias. E o que o Memri acha são discursos ultra-radicais, né, pedindo a eliminação dos judeus, apoiando os terroristas, e uma das coisas que ele fala, acho que tá no título até da entrevista, é que a Al Uhum, Jazeera, que é do Catar, é o megafone do Hamas, né. Eh, exatamente. então estão sempre são quase que um porta-voz, as ideias do Hamas são as ideias da Al Jazeera que vão para uma população de milhões de pessoas no mundo inteiro, inclusive para os Estados Unidos, né. Então a Al Jazeera, ele diz aí, é um grande porta-voz não só do Hamas, mas de todos esses grupos, tenebrosos, né. Então, o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, eh, e a gente, enfim, é um canal do Catar que tem dinheiro de sobra, e que meio que se coloca no mundo aí como um país promotor, da paz, né, eles estão sempre mediando negociações de paz na África, no Sudão, muito ali na Palestina, e tentam se colocar aí como bons moços, né, tanto que, compraram, né, com 200 bilhões de dólares a Copa do Mundo, eles foram sede da Copa do Mundo, então tentam fazer essa diplomacia soft power para criar uma boa imagem no mundo todo, mas quando na verdade, tem um discurso aí aterrador, né. E o Igal, ele assiste, né, ele no meio da entrevista ele mostra, ele tem a Al Jazeera o tempo inteiro passando na sala dele, eh, mas ele traz isso muito bem. A outra entrevista é do Carlos Reis, o Reis, ele é o coordenador geral do Museu do Holocausto em Curitiba, e o que a gente pegou bem é assim, nós tivemos um aumento, Wilson, de 1000% dos casos de antissemitismo aqui no Brasil, em outubro, em relação a outubro do ano passado. E isso acontece, claro, porque teve esse ataque do Hamas em Israel, dia 7. E aí ele ajuda a gente a entender o antissemitismo e a detectar, esses casos de antissemitismo. Um dos exemplos que ele vai dar é o show do Roger Waters, né, que Uhum. estava aqui tocando, em São Paulo há alguns dias, e que tem vários símbolos, né. Ele até está sendo mais comedido agora, aqui nos shows aqui no Brasil, mas porque teve uma reação, muito forte da comunidade judaica. Mas o Roger Waters, por exemplo, ele trazia um porco inflável gigante com uma estrela de Davi, né. E isso claramente é uma referência aos símbolos preconceituosos dos antissemitas do século lá 18, 19. Então ele diz isso, né, quer dizer que o antissemita, muitas vezes ele quer dizer que ele está dando uma opinião, né, sobre um assunto, então que ele refletiu sobre aquilo, mas que no fundo, o antissemitismo ele é só a repetição, de símbolos e de preconceitos históricos, né. Não tem nada de reflexão por trás do que essas pessoas estão dizendo. É mero, preconceito, é puro ódio, e aí a entrevista foi bem assim para a gente conseguir identificar bem, ah, quem são essas pessoas e por que que elas são antissemitas. Você falando aí sobre o Roger Waters, né? Inclusive, ia fazer um comentário aqui que eu me lembrei de uma das nossas conversas ali no WhatsApp, ali nos grupos da firma, né? E aí tem coleguinha que fica hashtag chateado porque o outro coleguinha pede informações sobre o salário e a justificativa dele, salário que ele ganha por uma televisão pública, a pessoa não quer divulgar o salário e depois justifica, não, mas eu ganho tantos mil reais, mas eu entrevistei o Roger Waters, entendeu? Então, assim, né?
Hashtag recadinho para quem ganha dinheiro público, né? Não quer ter a chateação de ter o seu salário revelado, é só não prestar serviço público. Então, é simples. Depois não fique chateadinho. Eu tô falando isso porque eu também já tive a minha fase de que eu já passei por serviço público e também não tive problema nenhum de ser alvo de pesquisa, mas não nesse sentido. Na época eu fazia literalmente assessoria de imprensa mesmo, declarada. Então, esse passado já ficou para trás. Ô, Duda, e só para a gente fechar aqui o nosso bloco Cruzoé, é bom lembrar que a edição dessa semana, né, tem artigos aí do Jerônimo Teixeira, do Orlando Tozeto Júnior, do José Neumani Pinto, Rodolfo Borges, nosso homem do futebol, Ivan Santana, Leonardo Barreto, Felipe Hermes, José Teófilo, Anne Dias, Rui Goiaba e Agamenon Mendes Pedreira. Boa edição, como diria aqui a nossa Kelly Cruzoé, está tinindo, e Duda Teixeira sempre afiadíssimo nos comentários e na edição da Cruzoé. Duda, te agradeço mais uma vez pela participação aqui no Meio Dia em Brasília, e aqui você sabe, você também tem tapete vermelho para chegar a hora que quiser, querido. Valeu, Wilson. Obrigado pelo convite. Que legal aí que o pessoal comentando que leu, né? Gostou, que edição tinindo. Bacana aí ver os comentários de vocês. Comentem lá também na revista, que a gente também lê todos os comentários por lá. Valeu, Wilson. Obrigado. Bom final de semana para todo mundo aí. Segura o Duda rapidinho, antes de você se despedir, Duda. A Kelly falou que você ficou vermelho, mas quem ficou vermelho mesmo foi o nosso Caio Matos, né? Sobre a pergunta aqui sobre o estado civil dele, ele falou simplesmente, olha, é segredo. Caio, ó. É isso aí. Duda, até semana que vem, querido. Abraço. Tchau, até a próxima. Cruzoé, uma ilha no jornalismo.